As palavras de Chico Xavier transcendem as fronteiras de religião, opinião e fé. São mensagens que interessam a todos aqueles que buscam um mundo mais justo e harmonioso. Ouvir os ensinamentos deste mestre iluminado é uma oportunidade única de refletir sobre nosso papel no universo e também uma forma de conquistar um doce alento à alma. Então, a partir de agora, deixe-se envolver pela sabedoria do querido e eterno Chico Xavier e prepare-se para receber um tesouro de valor inestimável. Quando a rosa brota na paisagem, ela não quer saber quantos espinhos lhe cravam na haste. Ela simplesmente espalha seu perfume e beleza, atenta às finalidades para as quais se vê nascida. Quando a semente é largada ao solo, não perde tempo a considerar se é pequenina em excesso ou se é indigna de trabalhar, porque se encontra na lama. Entrega-se confiantemente aos processos da vida que a transformam na planta endereçada à proteção e ao socorro do homem. Aprenda com os elementos que o cercam a desdobrar desinteressadamente os recursos com que a divina providência o brindou. Não pergunte quem merece a bondade e nem alegue impedimentos para fugir ao seu destino de serviço e amor. Ofereça ao próximo o que tem, sem condição e sem medida. O universo é a casa da vida eterna, sempre mais bela e mais forte pelo enriquecimento constante. Portanto, observe que todo ser, por mais ínfimo, surge no mundo, desenvolve-se, cresce, desgasta a forma em que se exprime e antes de seguir à frente em busca de mais progresso, deixa sempre a criação acrescida de algo mais. Analise assim o que faz, porque queira ou não, você está implantando algo na obra divina. Se pararmos para pensar, cada manhã na Terra é uma página em branco do livro da vida em que temos a chance de fazer os melhores exercícios e testemunhos de elevação e bondade. Não duvide que cada pessoa a cruzar seu passo na trilha das horas traz uma oportunidade de construção espiritual. Seja qual for o motivo para desafeto, cultive a compreensão e amizade, observando que todo favor que possa prestar a benefício de alguém é chave que fabrica para a solução de seus problemas futuros. Por mais claras as razões que justifiquem esse ou aquele comentário infeliz, procure encaixar uma frase edificante no círculo das palavras rudes que estejam sendo pronunciadas. Por muito que um companheiro tenha ofendido você, não negue tolerância. E, pelo contrário, abençoe-o em suas preces e gestos de auxílio, na convicção de que está, com isso, levantando dispositivos de proteção a você mesmo. Independentemente da atividade a que se dedica, faça mais do que o dever, já que o serviço extra, espontâneo e sem recompensa, em toda situação, será sempre sua mais alta pregação de virtude. Não se culpe de repousar quando necessário. Atente apenas para não transformar o descanso em ócio vazio. Observe ainda que é em casa que começa a execução dos conselhos salutares que oferece ao próximo. Dessa maneira, é impossível ajudar a humanidade quando não sabemos entender e amparar aquelas poucas pessoas mais próximas a nós. Alie a ação e oração, sustentando a felicidade dos outros, como queremos que Deus nos concretize a própria felicidade. E quando o dia terminar, agradeça ao Senhor a felicidade de ter colocado mais uma pérola do tempo em seu colar de realizações. E cerrando os olhos para o justo descanso, guarde como maior prêmio a consciência tranquila, com a invariável disposição de viver cada dia, reconhecendo que tudo na vida depende inteiramente de Deus, mas na certeza de que o trabalho em suas mãos depende unicamente de você. Se nós todos trabalharmos, se carpirmos a terra, se construirmos, se lidarmos com a pedra, com o barro, com a sementeira, com os fios,
se tecermos, se todos nós nos unirmos para criar valores em nosso benefício, a pobreza deixará de existir. Acredite, aqui e agora é seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas e não dê tempo a lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente nossos destinos. Não demonstre tristeza. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria aos outros. Não menospreze quem bate a porta. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de grande auxílio. Não considere ninguém inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito. Auxilie a todas as criaturas. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode, por exemplo, simplesmente sorrir. Então, quer mais dicas de como agir em benefício ao próximo e a si mesmo? Acompanhe agora algumas sugestões do chamado Programa da Paz, que dividimos em 10 lições. Primeira lição: cumpra o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Segunda lição: use boas palavras e bons modos. Qualquer viajante da estrada sabe afastar-se do pé de laranja azeda, ou seja, pessoas negativas e temperamentais criam as próprias barreiras. Terceira lição: desconheça ofensas. Não vale a pena tentar retrucar uma serpente, muito menos se atormentar com ela. A melhor maneira é ignorá-la. Quarta lição: auxilie indistintamente. Se o universo escolhesse apenas alguns filhos a que prestar benefício, de certo a Terra seria um planeta inabitável. Quinta lição: não censure. A crítica nos traz a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Sexta lição: abençoe sempre. Lembre-se de que palavras e pensamentos bons nunca são demais. Sétima lição: jamais busque vingança. Pessoa alguma consegue ajudar a um doente fazendo-se mais doente ainda. Oitava lição: ame os inimigos. Uma escultura de madeira nasce no sonho do artista que a concebe, mas não dispensa o uso do estilete para lhe dar forma. Assim, instrumentos que ferem muitas vezes têm funções inusitadas em nossa jornada. Nona lição: não se lastime por fracassar. O Sol, em cada hemisfério do mundo, trabalha diariamente e nos traz a oportunidade de recomeçar, sempre. Décima lição: saiba cooperar a fim de receber cooperação. O próprio Cristo não conseguiu sozinho realizar a obra de redenção da humanidade, tanto que procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. A paz é doação que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos. Isto é,
será sempre importante renunciar de boa vontade às vantagens que nos favoreceriam em favor daqueles que nos cercam. Em razão disso, seríamos todos nós artífices da paz. Começamos a garanti-la por dentro de nossas próprias casas e dos grupos sociais a que pertençamos. Não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destila o veneno intelectual, é a maldade com que a mobilizamos. Não é o tesouro verbal que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos o estilete da palavra. Não é a beleza física que gera o fel, é a vaidade que desperdiçamos. Assim, também não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia, é a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos da fraternidade e do bem com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é a gota de leite à criancinha desvalida, é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro ao lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e proteção à natureza. O cofre cheio nas garras da sovinice é metal enferrujado, mas um vintém no serviço de Jesus pode converter-se em promissora sementeira de paz e felicidade. Não amaldiçoe o dinheiro, instrumento passivo em suas mãos. Suas possibilidades financeiras serão valiosas em seu caminho se cooperarem na edificação do reino de Deus. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Ele não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. O dinheiro não tem valor depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral se nosso espírito está centralizado nos objetivos da elevação. Ele também não é fator absoluto de alegria ou felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao necessitado, o pão que socorre o peregrino sem lar. A moeda não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permita que o dinheiro tome seu coração como um despótico senhor, e sim, conduza-o através da utilidade, do entendimento e da cooperação sob os imperativos da lei da fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva no tesouro público do templo, e empregando o dinheiro para o bem, converteu-o em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, vem do trabalho, e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido, e cresce no íntimo de cada pessoa à medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros sem pedir felicidade para si própria. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispusermos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. O adversário identifica nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada.
O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, já que não nos ignora, mas nos combate, reconhecendo de certa forma nossa importância. Na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo traz o teste. Qualquer pessoa de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na solução dos problemas de reajuste. Da mesma maneira, temos de refletir antes de apontarmos o dedo para qualquer pessoa. Afinal, ninguém deseja encenar o papel do inimigo em uma história. Assim, para guiá-lo nesta busca pelo bom convívio, acompanhe 10 sugestões para meditar antes de fazer uma crítica negativa a quem quer que seja. Primeira sugestão: coloque-se no lugar da pessoa acusada, pesquisando no íntimo quais seriam as nossas reações nas mesmas circunstâncias. Segunda sugestão: pergunte a si mesmo o que você já fez em favor da pessoa em dificuldade para que ela não caísse no erro. Terceira sugestão: reconheça o grau de responsabilidade que compete no assunto em pauta. Quarta sugestão: observe o lado bom da pessoa em questão, a fim de concluir se não tem mais razões para agradecer e louvar do que para aborrecer ou reprovar. Quinta sugestão: recorra à memória e lembre com sinceridade se já conseguiu vencer qualquer grande crise moral da existência sem o auxílio de alguém. Sexta sugestão: verifique em sã consciência se você tem efetivamente certeza da falta cometida pela pessoa que você vai julgar. Sétima sugestão: deduza, por meio de uma autoanálise minuciosa, se você possui suficientes recursos para corrigir sem ofender. Oitava sugestão: examine até que ponto a criatura acusada terá agido exclusivamente por si ou sob controle e domínio de obsessores, sejam eles encarnados ou desencarnados, com interesse na perturbação do ambiente em que vivemos. Nona sugestão: reflita como deseja ser tratado por amigos quando você comete um erro. 10ª sugestão: ore pelos irmãos menos felizes e por si mesmo, antes de emitir qualquer crítica. Segundo admitimos, o padrão ideal para a convivência pacífica entre criaturas da Terra está contido naquele inesquecível mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando esse preceito for praticado, certamente usufruiremos a felicidade do mundo melhor com que todos sonhamos. Não é somente o rico o grande devedor da vida. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia, os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes, os privilegiados da alegria que cerram a porta aos tristes, isolando-se no oásis de prazer, os felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado, os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que se esquecem dos andarilhos que vagueiam sem lar. Todos esses ricos da experiência comum contraem pesados débitos para com a humanidade.
lembremo-nos de que o tesouro real da vida está em nosso coração. Quem não pode doar algo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, estenderá em vão as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas à plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade que extingue o mal e dissipa as trevas. A pobreza é mera ficção. Todos temos algo. Todos podemos auxiliar. Todos podemos servir. E de acordo com a palavra do Mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Na abastança ou na carência, no comando ou na subalternidade, não menospreze agir e servir, porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito engrandece, rumo às esferas superiores a que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza evoluem, escalando os degraus do progresso para a subida aos picos da experiência. Com o talento que Deus lhe deu, o verme se agita e fecunda o seio da terra. Por meio de seu próprio talento também, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil a erigir-se em abençoada garantia do pão. Aproveitando-o, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre mais vastas, converte-se no grande rio que apoia a civilização em torno do próprio sulco. Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. É por isso que dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os numerosos recursos que rodeiam o homem na terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na multiplicação dos benefícios que lhe dizem respeito. Não se deixe vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou da indisciplina. Responde a Deus que lhe serve com o trabalho incessante da natureza, com o trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração. Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito. A esperança não passa de flor incapaz de frutescência, e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os famintos, os necessitados e os enfermos costumam percorrer pronunciando maldições. Por isso, trabalha e vive. Não admita que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela bondade de Deus, se dissipe em suas mãos, congelada no ideal inoperante. Coloque, pois, em ação todo o seu talento, sem demora. Nada acontece por acaso, e embora lhe pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centralize-se no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança, e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza seus ideais. Observa o que deseja e o que fazer, a fim de que comece já a trabalhar com segurança para alcançar a felicidade que procura. Há pessoas que se contentam no exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Vemos espíritos que se comprazem amontoando ouro ou utilidades, com desvantagem para os semelhantes, estabelecendo desse modo, para si mesmos,
a felicidade dos loucos. Notamos companheiros que somente se rejubilam com a exibição de títulos na ordem social ou econômica, cristalizando-se na vaidade ou no orgulho que lhes facilita uma espetacular descida, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade dos tolos. Identificamos irmãos que apenas se honram na crueldade, sorrindo com o alheio infortúnio e alardeando com paixão que não sentem, construindo para si mesmos a felicidade dos que se instalam no purgatório da própria consciência. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Nasce da alegria que venhamos a semear nos outros, desenvolve-se no bem infatigável, no espírito servil, floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Não se limite ao prazer que hoje suscita gargalhadas para cerrar-se amanhã em amargosa penitência. Procuremos a felicidade de Jesus, que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desenhe sua cruz, porque somente por meio do desempenho de nossas obrigações, na prática do bem, é que encontraremos nossa verdadeira vitória. Não há ninguém desamparado. Na terra, renascemos em companhia de nossa mãe, mas nunca sozinhos. No mundo espiritual, também a providência divina ampara todos seus filhos. Ainda aqueles considerados os mais infelizes pelas ações que praticaram e que entram no mundo espiritual com a mente barrada pela sombra, que eles próprios criaram em si mesmos, ainda esses têm o carinho de guardiões amorosos que os ajudam e amparam no mundo de mais luzes e mais felicidade. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva da humildade no coração, enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Quando Jesus louvou os pobres de espírito, não tecia elogios à ignorância, à incultura, à incipiência e à nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. É necessário que nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos, pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Um dia entenderemos que somos todos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando desequilíbrio e a penúria.
Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas, em toda parte. Observe os elementos que a vida conferiu a você e não se esqueça de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. Em razão disso, é indispensável que saibamos aproveitar o tempo até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Use a compreensão para que a fortuna terrestre não prenda você nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não o encarcere nas labaredas da rebeldia. Derrame o tesouro do amor que o Pai Celestial situou em seu coração, através das bênçãos de fraternidade, bondade e esperança para com os semelhantes e em qualquer grupo social no qual você se encontre. Será invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Para saber pedir com segurança, é imprescindível saber dar. O homem não é somente o Filho de Deus no mundo, é também o cooperador de sua obra terrestre. É por isso que em toda parte vemo-lo em regime de sociedade com a providência divina, no qual o Senhor, na condição de proprietário da vida, e o espírito humano, na posição de usuário dela, se reúnem na concessão e no concurso, na administração e na execução, oferecendo ao trabalho cotas expressivas de recurso e de esforço, de suprimento e proveito. O Todo Misericordioso concede ao lavrador a terra indicada à produção do alimento, mas a colheita só será realizada com o suor do próprio rosto. Deus confere ao homem e à mulher a alegria do tempo familiar, enriquecendo-os de esperança e de amor. Entretanto, se os detentores de semelhante fortuna esperam passivos, no lar, a edificação da felicidade não terão tal graça. Cabe a cada um dos membros da família empenhar o próprio coração ao apoio recíproco, de modo a garantirem a bênção conquistada. Assim, não basta confiar apenas aos céus para que os céus nos respondam com simpatia e favor. É necessário consultar nossa própria atitude e o que temos em mão, a fim de que não estejamos contraindo empréstimos. Neste sentido, o corpo terrestre é valioso instrumento de formação de verdadeira riqueza. Mobilize-o em seu próprio favor no fecundo campo da vida. Você tem o primoroso equipamento do cérebro. Aprenda a produzir com ele pensamentos que enobreçam sua estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes em seu próprio benefício. Você possui o tesouro dos olhos. Movimente-os no serviço e no estudo, provendo o próprio espírito de mais amplos valores no setor do conhecimento que aprimore. Disponha da felicidade dos ouvidos. Empregue-os na aquisição de ensinamentos edificantes que lhe possam clarear o futuro. Conte com a bênção da língua. Use-a para emitir o verbo sadio e fraternal, para assegurar a confiança e a simpatia dos outros. Retenha contigo o patrimônio dos braços. Aplique-o na plantação do bem e surpreenderá abundantes colheitas de prosperidade e alegria. Guarde contigo o tesouro do coração. Compartilhe seus recursos para recolher da vida os júbilos do amor e alicerçar seus sonhos. Nem sempre o corpo será uma cruz para a regeneração da alma. Na maioria das circunstâncias,
O corpo é a ferramenta com que o espírito pode talhar os mais altos destinos. Não se preocupe com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, porque riqueza e pobreza, à frente da lei divina, muitas vezes apenas significam oportunidades de aperfeiçoamento e elevação. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente. E por isso, ame a tarefa que o Senhor confiou a você, por mais inquietante ou singela que lhe pareça. Utilize o tempo de hoje para se enriquecer de luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o amanhã não encontre você de coração fatigado e de mãos vazias. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório, e o mal devidamente efetuado, positivado, é o princípio do inferno. Os avarentos, os sovinas, realmente são espíritos doentes. Emmanuel costuma dizer: a criatura que amontoa, amontou e amontou os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos semelhantes, está desequilibrada. Quem assim procede está doente, e de certo, na próxima reencarnação, enfrentará o resultado desse desvio da realidade. Os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando colocamos o dinheiro simplesmente a um canto, sem programa, só para que funcione em proveito de nossos caprichos, estamos operando no organismo social aquilo que chamamos trombose na circulação do sangue. Impedindo a circulação, vamos pagar as consequências de nosso ato impensado. Não podemos de maneira alguma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro ou desfigurar a missão do dinheiro, a pretexto de que nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores que as nossas. Devemos compreender os que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos desprotegidos. Precisamos valorizar os companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que possam administrar bem esses recursos, pois são profundamente responsáveis diante do Senhor, como também aqueles nossos irmãos pobres, que na verdade não são pobres, vamos dizer assim, porque todos nós somos ricos diante de Deus. Sim, porque Deus fez a todos nós ricos de saúde, ricos de força, de esperança e de fé. Assim, os mais ricos e os menos ricos são irmãos diante de Deus, e nós devemos valorizar os portadores do dinheiro. A mudança está em suas mãos. Reprograme sua meta, busque o bem e viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.